Bruno, bom dia, Liana, bom dia, Renan. Renan está gravando tudo aí para nós, né, Renan? Meu nome é Glauco Carvalho, eu estou na reserva agora, vamos fazer 5 anos. Eu trabalhei por 35 anos na Polícia Militar, e trabalhei em diferentes setores, diferentes segmentos da Polícia Militar. Comecei minha carreira no policiamento e encerrei minha carreira no policiamento. Eu comecei a minha carreira comandando um pelotão com 24 policiais militares e terminei minha carreira comandando um grande comando de 21 mil policiais militares. Nesse percurso da minha carreira, no âmbito interno, além do policiamento, que foram nos dois extremos, o início e o fim da carreira, eu trabalhei no Corpo de Bombeiros por 4 anos, foi uma boa e diferente experiência na minha carreira policial. Eu trabalhei no Centro de Inteligência, no combate ao crime organizado, cujo foco era exatamente o PCC. Eu trabalhei num período em que o PCC ainda estava em ascensão, um período em que ele estava nos seus primórdios, e foi um período rico também para ver a estruturação do PCC e como ele se organizou e como ele se disseminou e como ele se espalhou pelo Brasil. Eu peguei exatamente essas fases e as dificuldades e as grandes inquietudes que ocorreram dentro do governo e se tomaram algumas medidas, algumas decisões e quais seriam as consequências dessas decisões. E trabalhei também um período no Palácio dos Bandeirantes. Eu fui ajudante de ordens do governador Cláudio Lembo, eu fui assessor do governador Cláudio Lembo e foi uma outra escola para mim, porque ali com ele eu aprendi a conviver com os diferentes, né? Na realidade, essa é a minha grande experiência que me acrescentou demais na vida, foi exatamente esse período em que ele, uma pessoa conservadora, mas ele recebia pessoas de todos os naipes políticos. Ele foi o primeiro governador a receber o Lula dentro do Palácio dos Bandeirantes, e eu ouvi receber pessoas do Partidão, do Partido Comunista, ao PCdoB, passando pelo Partido Verde, pela Rede, ou seja, com ele eu aprendi como democraticamente os diferentes podem se compatibilizar, né? Conviver dentro do mesmo espaço público. E também trabalhei um período, foi muito rico na minha trajetória, eu trabalhei em Brasília, fiquei 3 anos em Brasília, trabalhei dentro do Congresso, num período do dia, no outro período do dia eu trabalhei dentro do Comando do Exército, o quartel-general do Exército, num órgão chamado Inspetoria Geral das Polícias Militares, que é o órgão do Exército que controla o armamento e o efetivo das polícias militares. Hoje em dia, especialmente o armamento. Há muito questionamento sobre o papel da IGPM, sobre o que a IGPM faz, sobre o controle do Exército, mas isso eu digo para vocês que é tudo papagaiada, né? Na realidade, o quesito fundamental hoje de preocupação das Forças Armadas, e especialmente do Exército, é em relação ao armamento das polícias militares, que é o elemento central que poderia levar a algum movimento disruptivo no Brasil, né? Algum Estado a querer se tornar autônomo em relação ao país, ou, de alguma forma, desafiar a soberania nacional. É o ponto central hoje das Forças Armadas, especialmente do Exército. Então, essa, mais ou menos, é a minha trajetória dentro da Polícia Militar. Fora da Polícia Militar, eu fiz Direito no Largo São Francisco, eu entrei em 1986, e é curioso por que eu fui fazer Direito, porque eu havia prestado Ciências Sociais, que sempre foi o meu foco, né, a minha satisfação de vida, mas em 1986 criou-se a Comissão Afonso Arinos, para a elaboração do que é hoje a Carta Constitucional de 1988. E na Comissão Afonso Arinos, e até a segunda etapa da Constituinte, fins de 1987, previa-se a extinção das polícias militares. E a conversa que havia naquela época, nós estamos falando coisa de 25 anos atrás, né, é que nós seríamos agentes dos guardas de presídio, né?
E eu pensava, gente, eu fiz 5 anos de academia, sem demérito nenhum, porque meu pai era guarda de presídio, né? Meu pai trabalhou na penitenciária por 20 e poucos anos, mas eu pensava, eu não estudei 5 anos para ser agente do guarda prisional da delegacia de polícia, né? Porque dizia-se à época que nós seríamos subordinados à Polícia Civil. E aí eu tranquei o curso de Ciências Sociais, e é interessante aqui, só por uma ressalva, e para ficar registrado, eu prestei o vestibular em 1985, escondido, porque o meu comandante, à época, não me autorizou a prestar a FUVEST. Olha como as coisas mudaram nesses quase 30 anos. Eu fui prestar escondido. Prestei a primeira fase, prestei a segunda fase, escondido do comando de área onde eu servia. E quando eu fui para Jundiaí, minha primeira unidade foi na cidade de Jundiaí, eu voltei a fazer cursinho e prestei vestibular novamente. Em 1987, eu fui fazer direito por uma precaução. Né? E eu, à época, pensava, gente, isso daqui não é para mim. Eu quase desisti logo depois que saiu a Carta Constitucional, em 1989, eu quase larguei o curso e falei, vou retomar Ciências Sociais. Aí pensei, bom, faltam 2 anos e pouquinho, né, eu vou terminar. E quero aqui render até uma homenagem a seu pai, né, Bruno? Lá eu conheci o Fábio Conder Comparato, ele dava aula de Direito Comercial. Eu, particularmente, nunca tive aula com ele, porque eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Seu pai dava aula de manhã, mas eu participei de alguns debates históricos, né, com ele, da preocupação que ele tinha com a causa pública, a preocupação que ele tinha com a sociedade como um todo, com os segmentos mais desfavorecidos da sociedade, e a capacidade intelectual dele, né? Fica aqui registrado um elogio aí para o seu pai, né, pela trajetória dele. Mas, em linhas gerais, essa foi a minha carreira dentro. E, só para concluir, aí eu fui trabalhar em Brasília, comecei a fazer ciência política em Brasília, e quando eu voltei para cá, comecei a fazer o mestrado lá, fiz 2 anos de graduação, fiz 1 ano de mestrado. Quando eu voltei para cá, eu comecei tudo de novo no Departamento de Ciência Política da USP, porque era um desejo meu, e aí eu fiz o mestrado e o doutorado em Ciência Política aqui dentro da USP. Então, essa é mais ou menos a minha história dentro e fora da polícia. Glauco, muito interessante a sua trajetória. E quando você foi trabalhar com Cláudio Lembo, você disse que aprendeu a conviver com os diferentes, né? E a nossa questão nessa pesquisa é justamente essa: como lidar com os diferentes, com opiniões diferentes. A gente parte do pressuposto que o direito de protesto é essencial para a democracia, porque permite aos insatisfeitos expressar essa insatisfação publicamente e fazer chegar essa insatisfação aos governantes. Então, nós vemos um elo claro entre o direito de protesto e a democracia. E eu queria começar com uma pergunta mais geral, assim, como é que como é que a polícia militar em geral considera isso, manifestação, as pessoas nas ruas, né? Qual é a visão, enfim, a visão geral da polícia sobre isso? Bom, eu gosto muito de um autor que nós lemos muito nas ciências sociais, hoje está um pouco em desuso, que é o Guilherme O'Donnell. Eu sou um fã muito grande do Guilherme O'Donnell, porque ele fala, a tese central dele, sobre o autoritarismo socialmente implantado na América Latina como um todo. A forma como o autoritarismo que nós vemos nas relações políticas, na realidade, esse modelo de autoritarismo, essa forma de relação social, ela está impregnada em todas as relações sociais, ela está impregnada em todos os segmentos da sociedade. E isso vai em todos os sentidos, inclusive no meio acadêmico. Eu tenho exemplos de quando eu estava fazendo o doutorado, quem dava a disciplina de discussão de temas de ciência política e de projetos de pesquisa, é um professor a quem
uma figura, assim, fantástica, uma figura sensacional em termos acadêmicos, em termos de preocupação com o aluno, e ele chamava toda semana um professor para avaliar um projeto de pesquisa. E ali eu vi a forma autoritária de alguns professores de dentro da USP, de dentro nesse caso específico, eu não vou mencionar o nome, mas dentro do departamento de sociologia, a forma autoritária com a qual ele se referiu a um, então, doutorando, hoje também professor, né, do Departamento de Ciência Política da USP, uma pessoa a quem eu aprendi a conviver, respeitar, mas a forma autoritária como ele se referiu àquele doutorando, né? Isso dentro da USP, né? Então, eu gosto da teoria do Guilherme O'Donnell, porque ela aborda exatamente isso. As relações políticas, elas são um reflexo de como se dão as relações no nosso cotidiano. E nós aprendemos a conviver com isso e nós, entre aspas, normalizamos essas relações. E isso perpassa os partidos do A ao Z, sem exceção. E vou dar um exemplo muito claro, que as pessoas se chocam, né, quando eu falo, mas a escolha da Dilma Rousseff para ser a candidata do PT foi uma escolha extremamente autoritária por parte do Lula, por parte do presidente Lula, e deu no que deu, né? Infelizmente, deu no que deu. Talvez uma outra figura política do PT, uma outra deputada, tivesse conseguido chegar a outros resultados. Eu não tenho muita dúvida disso, porque a Dilma não tem essa capacidade de articulação política, porque ela não viveu dentro de um parlamento, ela não teve uma experiência dentro do parlamento para saber conviver com exatamente com essas diferenças. E eu acho que o PT tinha outras figuras políticas femininas muito mais hábeis no trabalho político que ela, mas foi uma escolha. E se você me perguntar por que ele fez isso, o que é a trajetória política do Brasil nos últimos 70 anos? Eu, Lula, quero controlar quem estiver na presidência. E essa é a pessoa a qual eu posso controlar. Porque a Marta não seria controlável, ela teria a autonomia dela. Então, isso é da tradição do povo brasileiro. Então, e do povo latino como um todo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí eu entro na sua questão, eu fiz esse preâmbulo para dizer para você exatamente que existem mecanismos, formas, olhares autoritários de nós tecermos as relações sociais dentro de uma sociedade no Brasil. E a polícia está inserida nesse meio. Entrando mais diretamente na sua questão, esse olhar, é evidente que também está permeado dentro do policiamento e dentro da instituição polícia militar, como está dentro do aparelho do Estado no Brasil. Isso é um fato concreto, isso é um fato facilmente verificável em qualquer das instituições hoje no Brasil. Se você me perguntar hoje, Glauco, por que há tantas questões delicadas sendo resolvidas e dirimidas no Poder Judiciário? Porque o poder político não consegue resolvê-las. Ele não chega a um resultado concreto, logo, alguém deve decidir isso autonomamente, sem essa discussão e sem esse debate político. E dentro do policiamento ocorre a mesma coisa. O que eu vejo, aí eu vou dar uma opinião histórica, né? Eu completo agora em janeiro desse ano 40 anos em que eu ingressei na Polícia Militar. Eu ingressei em 1981. Então, em 2021, dia 31 de janeiro de 2021, eu faço 40 anos que eu ingressei na polícia. E o que mudou? Primeiro, a primeira questão fundamental, a polícia, ela aprendeu a conviver com as manifestações. Isso eu acho um grande avanço. E vou te dar um exemplo. Eu fui fazer um curso em Londres em 1996. E eu estava um dia passeando ali pelo centro de Londres, nas imediações ali da Oxford Street, e havia uma manifestação. E eu fiquei pasmo de verificar que o policiamento acompanhava paralelamente a manifestação, como se ele fizesse um cordão
e seguisse a manifestação, tanto protegendo os manifestantes de uma eventual agressão externa, como evitando que os manifestantes praticassem atos que comprometessem a ordem pública. Isso foi em 1996. E eu pensei, gente, quando é que isso vai acontecer no Brasil? E nos anos 90, no final dos anos 90, início do século XXI, a Polícia Militar de São Paulo adotou posturas no sentido de acompanhar as manifestações, garantir as manifestações, inclusive aquelas manifestações antagônicas à própria polícia. Tem uma foto em que as pessoas estão pedindo a extinção da polícia militar e a desmilitarização da polícia militar, e quem fazia a proteção e esse cordão de isolamento eram policiais militares. Então, ainda que o brasileiro, ainda que o policial tenha uma certa aversão a manifestações de qualquer tipo, de qualquer ordem, sejam manifestações de cunho religioso, sejam manifestações de cunho social, sejam manifestações de cunho político, a sociedade como um todo, e a polícia militar mais especialmente, aprendeu a conviver com esses movimentos e aprendeu a respeitar esses movimentos. Esse é um grande avanço que a democracia no Brasil teve, especialmente nesses últimos 20 anos, e isso para mim é muito patente, porque no meu período de tenente isso não ocorria. A manifestação era vista como uma contestação ao regime. Porque eu ingressei na academia em 1981, nós ainda vivíamos o regime militar, não havia esse tipo de liberdade democrática. E, evidentemente, não havia garantias e preceitos jurídicos de proteção a essa voz diferente. E eu vi ainda na ativa essa mudança de comportamento. Eu quero frisar isso bem. Eu tenho a nítida impressão que o povo brasileiro ele tem muita dificuldade em viver com o antagônico, com o diferente, em todos os segmentos, inclusive dentro da polícia. Mas aprendeu-se nesses 30 anos, se amadureceu nesses 30 anos no sentido de, não, eu preciso respeitar. Quando as pessoas perguntam, Glauco, mas por que você teve um movimento tão antagônico ao Bolsonaro? Eu teria um leque de situações, de justificativas, mas a principal dela é que a democracia é um processo de amadurecimento. E se nós tivéssemos uma ruptura, nós daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, iríamos recomeçar tudo de novo, nesse processo histórico do Brasil de ruptura, democratização. E nós estamos amadurecendo. Há coisas que eu não gosto no Brasil de hoje. Há muitos eventos, fatos, decisões que eu não concordo. As pessoas muito me questionam sobre a postura do Supremo. Eu tenho para mim que o Supremo extrapole muito das suas decisões, mas só a democracia também vai colocar o Supremo nos eixos, não vai ser uma ditadura. Então, a ditadura no Brasil, eu tenho assim a clara convicção, a certeira convicção de que ela avançou demais. E o exemplo que eu dou é esse da Polícia Militar. Vocês três talvez não tenham ideia, mas todo dia acontece uma manifestação no comando da capital. Todos os dias nós temos uma manifestação. Tá? E eu digo isso porque eu fui comandante de policiamento da capital. Nós temos uma média de 4 a 6 manifestações semanais na cidade de São Paulo. Semanais. E quantos confrontos você vê nisso? Quase nenhum. Vocês, por exemplo, provavelmente nem soubessem desse dado, mas todos os dias, ou nós temos uma reintegração de posse, ou nós temos uma manifestação na Serra, ou nós temos uma manifestação na Paulista, ou na Zona Sul, onde os movimentos sociais são mais organizados, na Zona Leste também, mas todos os dias, no âmbito da cidade de São Paulo, nós temos uma manifestação.
e elas passam praticamente incólumes. A democracia trouxe isso. Então, eu gosto sempre de fazer essa diferenciação entre o que pensa o indivíduo e a forma como ele profissionalmente se manifesta, porque são coisas distintas. Eu tenho uma nítida impressão, como eu disse, de que intimamente o brasileiro ainda tem, talvez até pela sua tradição escravocrata e autoritária, dificuldade de compreender o outro. Agora, profissionalmente, nesses últimos 25 anos, num amadurecimento duro e árduo, a Polícia Militar aprendeu a conviver com manifestações, e eu tenho para mim que essa é uma área em que ela tem condições de, inclusive, dar aulas sobre. Muito bom, Glauco. Obrigado. Você mencionou um período, a década de 90, para essa mudança de atitude da polícia com relação às manifestações. Tem como a gente ter um pouco mais de precisão? Essa data, esse período, você mencionou a partir da sua, enfim, da sua experiência, ou tem alguma mudança estrutural que foi feita na polícia, né? Eu penso em, não sei, eu estou pensando em possibilidades, um procedimento operacional, um curso, uma formação específica, né? Que eu imagino que não foi do nada essa mudança. Então, como é que isso foi feito na polícia? Se você puder falar um pouco sobre isso. Eu tenho que dar os 10 segundos da Liana, senão depois ela me dá uma bronca, Bruno. Tenho medo de mulher, porque elas são bravas, o Bruno. Ô Bruno, existem alguns aspectos que eu acho que merecem ser estudados e que eu me comprometi com você a abrir algumas portas. Eu até conversei com uma pessoa essa semana, para que vocês possam até eventualmente entrevistá-la. Os meus companheiros não são muito afeitos a entrevistas, mas eu acho que essa é uma pesquisa que vale a pena vocês detalharem, entrarem um pouco, porque eu acho que essa é uma mudança muito importante no comportamento da polícia aqui em São Paulo. Eu vou citar, então, alguns fatos. O primeiro deles é que, em 1998, no comando do coronel Carlos Alberto de Camargo, secretário da Segurança Pública José Afonso da Silva, seu colega, professor de Direito Constitucional da USP, governador Mário Covas, em decorrência de uma série de fatos negativos que ocorreram, o coronel Carlos Alberto de Camargo, e eu participei também desse processo, né, intermediei essas conversações, nós trouxemos uma comissão de policiais da Europa que formataram algumas mudanças operacionais e procedimentais importantes aqui dentro. Então, nós tivemos 3 policiais ingleses, nós tivemos um policial holandês, tivemos um policial australiano, e nós tivemos mais 2 policiais que eu não me recordo qual a origem, se não me engano, um deles da França e um deles norte-americano. E eles trouxeram majoritariamente uma visão anglo-saxã de policiamento para cá. E eles permaneceram por um longo período aqui. Eles vinham, ficavam 3 meses, retornavam para os seus países, vinham, ficavam mais 3 meses, retornavam para os seus países. E, em decorrência dessa relação, houve uma série de mudanças, principalmente procedimentais, por parte da polícia. E eu participei da primeira fase, do primeiro módulo, em 1997, 98, dessa mudança, em que, para mim, era muito patente qual foi a alternativa da polícia inglesa na resolução dos seus conflitos. Se você me perguntar qual é a essência, verbalize. Né? Então, ele falava, verbalize. Fale para a outra pessoa, seja um transgressor, seja um infrator da lei, seja um manifestante, aquilo que você quer. Se a pessoa não estiver te ouvindo, toda a sirene das viaturas tem um microfone.
que até hoje nós no Brasil não estamos acostumados a usar. Eu no serviço operacional, eu nunca vi, a não ser nesses exercícios. Eles falavam, as sirenes, elas têm um alto-falante que é para você verbalizar as coisas e quem está do outro lado poder te ouvir. Use o microfone da viatura, que é o próprio rádio, que você faz uma transferência, e verbalize aquilo que você quer para o outro lado. Né? Então, esse foi um período muito, muito marcante, porque eles começaram a mudar uma forma de comportamento do policial. E onde é a origem dessa mudança? Aí vocês têm que se localizar. A origem da mudança foi o evento da favela naval e o evento de Corumbiara, lá no Pará, em que morreram trabalhadores rurais. Esses dois fatos, Corumbiara e esse evento do Pará, eles marcaram e trouxeram esses parâmetros de evolução profissional, que duraram por esses 3 anos, no final dos anos 90, até o início do século XXI, inclusive com mudanças de caráter procedimental, ou seja, em termos de regulamentação. E é importante ressaltar que todas as polícias do mundo, elas evoluem na base do solavanco. Se você pegar a história da polícia londrina, você vai ver que houve um confronto em meados da segunda metade do século XIX, em que foram mortos vários operários em Londres, naquelas longas e profundas manifestações dos trabalhadores, dos operários, contra as trágicas condições de trabalho por que eles passavam. Houve um confronto com a polícia londrina, e, se eu não me engano, 8 operários morreram nesse confronto. A partir daí, há uma série de mudanças procedimentais por parte da Polícia de Londres. E, de alguma forma, o que nós vemos nos Estados Unidos hoje, há um grande questionamento sobre o papel da polícia, e como eles têm uma estrutura diferente, né? Algumas pessoas que estão nos Estados Unidos me falam, olha, extinguiram e fecharam o departamento de polícia. Na minha cabeça é algo impensável, né? Eu não consigo imaginar concretamente uma situação dessa, mas me falaram que isso está ocorrendo em várias cidades norte-americanas. Ou seja, as polícias, elas são movidas a crises, e normalmente a crise da polícia é uma crise muito avassaladora, porque a polícia mexe com valores que são muito caros e muito preciosos para a sociedade. Ela mexe com a liberdade, ela mexe com a vida das pessoas. Então, quando ocorrem erros, esses erros ocorrem com valores que são fundamentais e básicos para a vida de um indivíduo, de um ser humano, quanto para a vida política de uma sociedade. Quando ocorrem esses eventos que são de grande envergadura e de grande repercussão, consequentemente, nós temos mudanças. Então, as mudanças que nós vimos no final dos anos 90, início do século XXI, década de 10 da primeira década do século XXI, são consequências do evento lá do Pará, daquele confronto com os sem terras no Pará, consequência de Diadema, aqui em São Paulo, e também poderia colocar no bolo, né, a Candelária, lá no Rio de Janeiro, em que aqueles menores foram mortos, aquelas crianças, numa igreja, numa madrugada. Isso marcou, aqui em São Paulo, em que pese tenha ocorrido fora, marcou em São Paulo o início de uma mudança de comportamento, inclusive procedimental e inclusive regulamentar. Muito bom, Glauco. E essa mudança, ela veio do comando, mas imagino que tenha tido uma pressão de fora também. E quando eu falo de fora, eu penso também no internacional, porque a imagem do Brasil ficou muito ruim justamente com esses eventos, né? A favela naval, enfim, foi um choque tremendo e
questão de semanas depois, foi aprovada a lei que tipifica a tortura, foi aprovada a lei que oficializou, enfim, a ouvidoria de polícia em São Paulo, né? Enfim, e esses eventos com o Sem Terra, o Corumbiara, também a Dourados Carajás, a Candelária, no Rio de Janeiro, tiveram muita divulgação na mídia, né? Mas isso resultou no quê? No procedimento, como é que teve curso de formação, como é que foi o convencimento, como é que isso foi levado a... Não sei se você consegue falar sobre isso, se você tem informação, lembra disso, como é que isso foi passado para os policiais? Como é que foi feita essa mudança? Porque manifestação tem sempre, todo dia, né? Então, e não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar. O que essa equipe que vinha, esses policiais que vinham, eles faziam o que nesses períodos de 3 meses, né? Como é que funcionava isso? Não sei se você lembra de alguma coisa, ou se sabe. Eu quero ressaltar, só acrescentando o que você falou, que logo depois desses eventos, foi aprovado no Congresso a lei que passa para a Justiça Comum o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticado por policiais militares. Essa lei, ela vem na esteira de Diadema, e esse período eu estava no Congresso e acompanhei os debates de forma muito, como uma testemunha ocular, muito ativa desse processo. A lei que passa para a justiça comum os crimes dolosos contra a vida, praticado por policiais militares, é decorrência do evento da favela naval. Voltando ao seu questionamento, esses policiais, eles ensinaram novos métodos de abordagem e de relação do policial na sua interface com o civil, seja ele cidadão que está no cumprimento das suas ordens, mas dos seus direitos, mas por alguma questão está quebrando a ordem pública, seja na relação do policial com o transgressor da lei, ou seja, o criminoso, o indivíduo que está praticando o delito. Em decorrência desses cursos e dessa mudança procedimental prática, houve uma mudança nos procedimentos operacionais padrão, os POPs, que é também desse período. Eles se chamam procedimentos operacionais padrão, que são regulamentos que regulam diferentes situações. Foi um mecanismo que se achou à época em que se buscava, em que se almejava a qualidade a qualidade da prestação do serviço. E a adoção desses procedimentos operacionais padrão, que nós chamamos de POPs, eles são decorrência, alguns e muitos deles, mas os procedimentos operacionais padrão que vêm a surgir nesse mesmo processo evolutivo, eles ocorrem nesse exato momento em que nós temos esses policiais de fora, de alguma maneira, ensinando novas técnicas de policiamento, técnicas de contenção, técnicas de abordagem ao civil, técnicas de contenção de um sequestro. Foram 3 meses muito intensos em relação à ação policial. E alguns elementos nos marcam profundamente nesse período, que é exatamente o uso da arma de fogo. A quantidade de aulas de tiro que nós tínhamos era uma coisa... Eu lembro que nós ficávamos com bolha na ponta do dedo de tanto fazer aula, porque eles falavam, vocês precisam ter familiaridade com a arma para não usá-la em qualquer situação. E vem dali o aumento do número de aulas de tiro dentro da Polícia Militar. E para vocês terem uma ideia, eu que fiquei 5 anos na academia, nós só tínhamos aula com o revólver, que era um instrumento que se usava à época, a arma de fogo era um revólver 38. Dos 5 anos, nós só tínhamos
um ano, que era o último ano. Por quê? Porque você não tinha dinheiro para comprar munição de revólver. E a munição do fuzil você tinha lá da Revolução de 32, né? Então, olha como o que era alemão, né, tem uma boa qualidade. Você tinha lotes imensos de projéteis de mosquetão, né, que era um instrumento que a gente usava, o mosquetão, que era uma arma importada, que veio para o Brasil na Primeira República, e nós temos ela até hoje, elas têm mais de 100 anos, e elas estão aí em perfeito estado, né? Poderiam perfeitamente serem usadas. O número de fuzis ainda é muito pequeno, porque, como eu disse, o Exército controla o número de fuzis da polícia exatamente para evitar uma tropa volumosa, como é a de São Paulo, e bem armada, eventualmente, como nós poderíamos estar com fuzis que são letais. As pessoas não sabem, mas um projeto de fuzil é capaz de perpassar 10 pessoas enfileiradas uma atrás das outras, né? Por isso que essa é uma questão, esse é um ponto que tem que ser bem debatido, porque fuzil não é algo que obsta apenas uma pessoa, ele é muito, muito letal. Tive vários policiais que nós enterramos em que eles perderam uma perna, perderam um braço. Alguns sobreviveram sem a perna, sem o braço, porque o tiro de fuzil ele arranca uma perna, ele arranca o braço. Eu tenho um policial que ele tomou um tiro na cabeça, ele não morreu, mas você olha a cabeça dele, ele não tem esse quadrante direito da cabeça, né? Ele perdeu toda a sua capacidade motora, sua capacidade de relacionamento, né? Hoje ele vive uma vida vegetativa. Mas esses policiais ingleses e holandeses, principalmente, né, foram os dois países que mais mandaram policiais para cá, eles tinham exatamente essa outra forma de ver a relação da polícia com o cidadão, e eles ensinaram novos procedimentos, ensinaram novas formas da relação da polícia com o cidadão, e a partir desses ensinamentos, nos anos posteriores, os regulamentos foram sendo alterados, os procedimentos operacionais foram sendo alterados, e nós tivemos, então, uma nova regulamentação. Eu fiquei com 3 dúvidas, Glauco, dessas suas falas recentes, as 2 últimas, né? A primeira delas é uma dúvida mais histórica, documental. Se existem os registros dessa comissão, se isso está registrado em algum lugar, quem eram os membros dessa comissão, né, de policiais estrangeiros, se foi feito algum documento, enfim, se existe algum registro dessa passagem, né, que a gente possa levantar, não sei, se foi no Barro Branco, enfim, alguma documentação, né, com relação ao trabalho dessa comissão. Essa é a primeira pergunta. Eu posso verificar para você, mas eu creio que deva haver documentos, porque houve pagamentos efetuados para essa missão. Então, pelo menos documentos de ordem orçamentária, eu imagino que existam. Eles ocorreram de fato na academia. Nós usávamos muito a invernada do Barro Branco para fazer muitos desses procedimentos e desses trabalhos, mas particularmente eu posso até indicar pessoas que trabalharam de forma mais próxima na organização porque eu participei da contratação e da elaboração dos convênios, mas não participei dos trabalhos administrativos posteriores. Mas podemos ver as pessoas que trabalharam nisso para você poder conversar e verificar. Tá ótimo. A segunda pergunta é se foi feito ou se foram feitos POPs para as manifestações nessa época. Olha, existem POPs de manifestações. Se eu falar para você que se elas historicamente estão localizadas nesse período, eu estaria mentindo e podendo me equivocar. Hoje, seguramente existem,
procedimentos operacionais para o trato de manifestações. A impressão que eu tenho é que os POPs de manifestações, eles ocorreram num segundo momento. Isso eu posso te afiançar com segurança. Primeiro vieram os POPs de procedimentos policiais, propriamente dito, como se aborda um veículo, se você manda todos os indivíduos de dentro saírem por todas as portas ao mesmo tempo, ou se todas as portas permanecem fechadas e todas as pessoas saem por uma única porta, se você manda as pessoas colocarem as mãos em lugares visíveis, se você manda a pessoa colocar a mão na cabeça, ou se você quando que você manda a pessoa se ajoelhar, como é que você se comporta num tiroteio, como é que você entra numa residência, como é que você faz o fatiamento para entrar num local em que haja um potencial criminoso, qual a residência que você pode entrar, qual a residência que você não pode entrar. Esse é o primeiro bloco, isso eu posso te afiançar com 100% de certeza. O POP de manifestações vem num período posterior. Agora, qual é esse período posterior? Se é depois de 3 anos ou se é depois de 10 anos, isso nós temos condições de verificar também, porque é verificar quando surgiram os primeiros POPs e aqueles POPs de manifestações, se eles alteram os anteriores ou não. Se eles não alteram anteriores, é sinal de que eles começaram, por exemplo, em 2010 e nós não temos antecedentes. Mas a gente tem condições de verificar isso para você. Mas, seguramente, o primeiro lote diz respeito às atividades de polícia propriamente dita e não de contato com multidões, contato com manifestantes. Tá ótimo. E a terceira dúvida que me apareceu é assim, houve, né, um movimento de mudança interno e externo, né? Então, como o Bruno falou, teve uma questão da imagem do Brasil no exterior, teve uma demanda, né, que você tinha falado do governador Mário Covas, né, para que as coisas fossem revistas, né, que coisas dessa natureza, como o caso da favela naval, não poderiam mais acontecer. E acredito que houve uma demanda, então, interna na própria polícia militar para que as coisas fossem revistas, né, a partir do comando geral. E aí a minha pergunta é, se quando há essas alterações, há também resistências, especialmente pensando na divisão entre oficiais e praças, né, como é que se dá essa relação? Você tinha dito que houve, né, a missão veio para o Barro Branco, mas a escola de praças como ficou, se houve também treinamento para os praças? Bom, a resistência, ela sempre existe, né? E eu queria voltar um século, voltar a 1904, 1905, quando vem para o Brasil a primeira missão francesa de formatação do que era a Força Pública, hoje Polícia Militar. E eu gosto sempre de ressaltar que foi uma missão do Exército francês e não da Gendarmerie francesa. As pessoas pensam, foi uma missão de polícia. Não, eu pesquisei os arquivos, né, os relatórios, os registros, foi uma missão para formar um exército. E esse é um pouco o tema do meu mestrado. Né? A Primeira República, ela quis formar um exército em São Paulo. O professor Dalmo de Abreu Dallaire até tem um livro chamado Pequeno Exército Paulista, né? E eu acho esse termo muito apropriado. O que se queria à época era formar um exército que pudesse fazer frente ao governo central, e havia todas aquelas ideias disruptivas de pensamento político à época, de pessoas que almejavam abertamente a separação de todos os estados do Brasil para depois voltarem a se confederar, né? Uma tese, olha, o Brasil nunca vai dar certo porque ele era um país unitário que as pessoas resolveram formar uma federação. Então, vamos tornar os estados independentes e depois nós seguimos o caminho que seguiu os Estados Unidos. E esses autores, evidentemente, assim como os autoritários, tipo Alberto Torres, e todo aquele séquito de pensadores
autoritários da Primeira República, esses dois segmentos eles conviveram nesse período. Isso é muito evidente, isso é muito claro. Mas, quando veio a missão francesa para formatar o exército, houve muita antipatia e muita rejeição dentro da força pública. Tanto que um praça matou um oficial do exército francês, onde hoje é o quartel da rota, onde hoje é o quartel da cavalaria. E ele deu um tiro de fuzil no oficial francês. E agora, nesse período mais recente, é claro que houve antipatia, e muitos diziam, o que esses caras vêm ensinar policiamento para nós? O que a sociedade inglesa, o que a sociedade brasileira? A sociedade inglesa, ela cumpre ordens, ela cumpre os preceitos legais, você não tem crime, o policial não usa arma. Como é que esses caras vêm aqui para querer ensinar policiamento para nós? Houve esse tipo de antipatia, entre aspas, né, relativamente natural esse tipo de aversão, mas tanto eu quanto um outro grupo de oficiais, nós procurávamos, à época, exaltar para o Coronel Carlos Alberto de Camargo a importância deles ficarem aqui e a importância deles passarem esses novos procedimentos que a Europa estava estruturando e usando para que nós tivéssemos condições de nos apropriarmos dessa, entre aspas, nova tecnologia. E o Coronel Carlos Alberto de Camargo, ele foi muito decidido e foi muito firme no sentido de manter essa postura, manter a permanência deles. Eu acredito que por um período de uns 2 anos, no começo, um curso, um estágio atrás do outro, de 3 meses, depois um pouco mais passados. Eles vinham 3 meses, ficavam 6 meses nos seus países, voltavam para cá. Então, houve uma aversão, houve uma antipatia, mas depois muitos desses ensinamentos se tornaram procedimentos oficiais que se usam até os dias atuais. E o elemento fundamental e talvez até pela tradição inglesa, que eles se preocupavam muito, era exatamente o emprego da arma, né? O uso da arma. E realmente aí são cenários completamente díspares, porque o policial hoje, ele entra na viatura, ele tira o revólver do coldre e ele coloca no seu colo. O policial põe o revólver, que existe sempre aquela perspectiva, quando é que eu vou morrer? Quando alguém vai me atacar? Quando que alguém vai me dar um tiro? Porque nós temos uma quantidade de policiais mortos em serviço, não vou nem levar em conta a morte no bico, não vou levar em conta, é uma morte em decorrência mas, em tese, ele está numa atividade particular. A quantidade de policiais mortos é muito grande. Eu vou te dar um exemplo, Liana. Nós tivemos um policial morto, um tenente morto, na 3ª semana de curso com eles. Nós estávamos, à época, com cerca de uns 80 oficiais fazendo o curso, eram 3 turmas, cada instrutor deles ficava com uma turma, os instrutores iam rodiziando, eram montadas as bases, eles iam rodiziando nessas bases. O comando da academia liberou os tenentes para ir no enterro, os tenentes foram no enterro, voltaram, no outro dia continuaram as aulas normalmente. No 3º dia, o inglês me procurou e perguntou, mas tá tudo bem mesmo? Falei, sim, né? Alguém ofendeu o senhor? Alguém lhe dirigiu algum impropério? Não. Passou dali a pouco. Olha, Glauco, eu queria voltar a falar com você. Pois não, o que foi? Olha, nós estamos estranhando como é que vocês não estão condoídos com a morte do policial. Eu parei assim, né? Comecei a pensar por que ele estava me fazendo aquela pergunta, né? Por quê? E qual é a conclusão que eu chego, né? E a época eu tinha 30 e poucos anos, né? A morte se tornou algo extremamente corriqueiro para o policial. A morte, ver um colega seu morto. Eu perguntei para ele, quantos policiais vocês têm mortos? Assim, olha, a cada 15 anos tem um policial morto em serviço.
Não entendi. Aí eu entendi o alcance da pergunta dele. E no quarto dia do curso, a vida estava absolutamente normal. A vida estava normal. Então, são realmente condições muito diferentes, muito diferentes. Por isso que eu entendo um pouco da angústia e do questionamento daqueles jovens oficiais, e, por outro lado, mostra como nós, no Brasil, normalizamos questões, aspectos, fatos que não, em tese, não deveriam ser normalizados. E eles falavam muito do uso da arma, do emprego da arma, né? E como a arma deveria ser utilizada, quando ela deveria sair do coldre. E eu entendo, mas o policial hoje, ele saiu da sua unidade policial, ele tira o revólver, a pistola do coldre, põe no colo e faz o serviço inteiro, o turno dele, com a pistola no seu colo, o que não é normal. Evidentemente não é normal. E esse questionamento foi feito para um deles, porque nós tínhamos um dos policiais, era de uma SWAT da Holanda, de uma equipe de força especial da polícia holandesa. E ele tentava demonstrar para o pessoal, olha, gente, mas vocês têm condições de tirar o revólver, a pistola do coldre em 2 segundos. Não adianta, é a imagem que o cara tem. Quando que eu vou ser morto? Quando que eu vou ser atingido? Quando que alguém vai... As relações entre a polícia e a sociedade no Brasil são relações muito intrincadas, né? Se a gente pudesse usar uma terminologia de uma terapia psicológica, são relações mal resolvidas, e especialmente com a polícia militar por conta da sua tradição militar. Eu tenho visto pesquisas agora sobre preconceito. O preconceito só existe no âmbito da polícia militar? As pesquisas são só de preconceito da polícia militar? Então, são relações que são históricas, porque isso, né, nós que somos das ciências sociais, isso vem lá da Primeira República já, né? Quem que fez a República, quem que tirou o imperador, como é que foi essa relação entre os cafeicultores e os militares? Foram relações entre militares e civis muito intrincadas na Primeira República, né? E nós temos ainda uma questão mal resolvida. E aí vem um boçal, como o nosso presidente, que ainda põe a cereja do bolo lá, né? Ele consegue confeitar o bolo, que já é torto, já é mal feito, ele consegue colocar uma cereja ali em cima, né? Mas, enfim, isso em algum momento, por alguma liderança política, ela vai ter que ser resolvida, ela vai ter que ser furuncada, e a gente precisa resolver, porque faz mal para todos os segmentos. Não sei se eu respondi, eu sei que eu falo muito, né, mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigado, Glauco. Eu estou vendo a Liana sorrindo, eu acho que respondeu. Muito interessante, você falou dessa questão de sacar a arma do coldre, né? E essa preocupação desses instrutores, desses policiais instrutores que vieram ao Brasil com relação a isso. Eu me lembro de ter assistido um documentário sobre a polícia do Canadá, isso da década de 90, esse documentário, e eu nunca vou esquecer isso. Tinha um policial canadense ali, e eles explicavam que cada vez que o policial no Canadá saca a arma, ele tira a arma do coldre, ele tem que preencher um relatório para explicar, não é que ele atirou, ele tem que explicar por que ele sacou a arma e ele achou que fosse necessário naquele momento justificar aquele ato, né? E aí eu me lembro que tinha um policial nesse vídeo que se orgulhava de estar aposentado, assim como você está agora, e dizia, eu nunca precisei preencher um relatório desses. Ou seja, ele passou a vida inteira dele na polícia sem sacar a arma do coldre. Aí, enfim, aí eu percebi a diferença abissal que tem entre a nossa polícia no Brasil, as nossas polícias e algumas polícias de, enfim, outros países, né? E quando nós estivemos, por conta desse projeto em Belfast, nós fomos também a Londres, assistindo treinamento, né,
dos policiais londrinos que vão fazer o policiamento de manifestações, né? Porque nessa viagem eu fui com a Liana, tem duas outras pesquisadoras, que são a Esther Solano e a Cláudia Moraes, da Unifesp também, que não puderam ir. Então nós fomos nós dois e aproveitamos para visitar, para ver, assistir um desses treinamentos, né? E uma coisa que nos chamou a atenção é que esse curso é voluntário. É apenas para os policiais que querem fazer policiamento em manifestações. E eles têm que fazer uma reciclagem anual. Então, eram 2 dias de reciclagem que eles estavam fazendo, e eles simulam, tem um local de treinamento, uma cidade cenográfica, eles simulam um confronto de rua mesmo, com um simulacro de coquetel molotov, com correria, é muito interessante, né? E treinam todas as táticas ali. Bom, então a minha pergunta é a seguinte: como é que é feito isso na prática em São Paulo, né? Porque, enfim, as polícias são estaduais. Como é que isso é feito em São Paulo? Os policiais, eles têm um treino específico para isso, né? Eu li vários manuais de treinamento de policiais para manifestações, manuais ingleses, americanos, aliás, muito interessantes, e todos frisam que é preciso um treinamento específico, até psicológico, né, para resistir às provocações, né? Toda uma tática diferenciada, porque os policiais eles são treinados geralmente em ações na rua, agir em dupla ou individualmente, e aí tem que ser eles têm que ir em grupo, porque eles enfrentam uma massa, então eles têm que, né? Então, há um treinamento específico para isso, ou faz parte de um treinamento comum pelo qual passam todos os policiais, né? E como é que acontece quando, no dia a dia, né? Surgiu uma manifestação. Então, quem é que vai lá? Como é que o comando, quem que decide? E quem que manda? Que policiais são destacados para ir lá? Enfim, um pouco dessas coisas práticas, né? E aí também outra coisa, por que e eu já vi isso várias vezes, um policial vai a uma manifestação armado, né? Que, enfim, a gente sabe que tem essa insegurança com relação a quando é que eu vou levar um tiro, né? Mas é uma coisa um pouco complicada isso, o policial ir armado a uma manifestação. Então, desculpa se eu exagerei, mas eu falei um monte de perguntas. Mas eu tomei a cautela de anotar, porque eu acho que a sua pergunta ela é apropriadíssima, e eu queria ser muito cauteloso e respeitoso na minha resposta, mas fazendo um pouco dessa análise, né, mútua, que a gente tem que fazer até para achar denominadores comuns, nesse quesito houve uma evolução muito grande aqui em São Paulo, muito grande. Porque nos anos 90, isso começou no final dos anos 80, houve uma crítica muito acentuada ao militarismo da polícia. Isso, na realidade, não é novidade, né? Quando eu fiz o doutorado, lá nos anos 50, já se falava sobre essas temáticas, né? O Jânio era um aficionado pela polícia londrina. As pessoas não sabem, mas jovenzinhos igual a Liana, né? São Paulo já teve ônibus duplo, né? Na época que o Jânio era prefeito em São Paulo, e o Jânio mandou gente para a polícia londrina. Ele era um aficionado, a leitura que eu faço do Jânio é que ele era um aficionado pela cultura inglesa. Pois bem, nos anos 90 houve essa crítica muito acentuada, até porque era um período que nós estávamos saindo do regime militar, a Constituição tinha aí menos de 10 anos, havia ainda aquele ressentimento em relação ao regime militar, e a Liana talvez que seja mais jovem, mas eu sinto isso hoje
a sensação que eu tinha de 1986, 87, é o que nós estamos vendo mais ou menos hoje, né? Então, houve uma involução em todos os sentidos no momento atual e na polícia também. E por que isso? Porque nessa segunda metade dos nos anos 90 inteiro, mas especialmente nessa segunda metade, se destruiu a autoestima da polícia militar. Porque ela era responsável por tudo, né? Tudo de errado é porque a polícia é militar. E o que ocorreu nessa fase, que aí foi o grande retrocesso, e isso é decorrência de uma crítica mais aguda e desproporcional da esquerda e de algumas organizações de direitos humanos. Esses treinamentos ao qual você está se referindo, eles praticamente deixaram de existir. Porque eu fui formado em treinamento de choque, que a gente chama, treinamento de contenção de manifestações, com instrutores jogando ovo, jogando água, jogando saquinho com urina, jogando o que você farinha, o que você imaginar. Porque é difícil nós aqui imaginar a pressão que é um campo operacional quando você tem uma manifestação. A sua adrenalina ela vai a 1000, porque você não sabe se você vai tomar uma pedrada, você não sabe se alguém vai te jogar um coquetel molotov. Você se preparar para esse confronto físico, sob o ponto de vista humano, é algo extremamente difícil, fisiologicamente, porque o coração derrama adrenalina no seu corpo, você concentra o sangue na região torácica e na região cerebral, você perde um pouco da sensação de movimento nas extremidades, é o seu corpo te preparando para um embate. É algo muito trágico. Só que quando você faz esses treinamentos, você passa por essas situações e você se acostuma a elas. E o que aconteceu nos anos 90? Não, isso daí é contra os direitos humanos, isso não pode ocorrer. Isso é a excrescência do autoritarismo do Brasil, isso não pode ocorrer. Você está deformando o policial. Você não pode fazer isso. E eles começaram a sair dos treinamentos que os policiais faziam. Resultado, nós passamos a ter um número muito maior de confrontos e embates dos policiais. Porque se você não está preparado fisicamente, fisiologicamente, psicologicamente para aquilo, quando você vê uma situação dessa, qual é a sua atitude? Vamos para cima dos caras, eu não quero morrer, eu quero ficar vivo. Ao passo que, quando você tem esse tipo de treinamento, eu fico feliz de vocês terem assistido isso lá. Você também assistiu, Oliana? Também assistiu. Fico feliz de vocês terem assistido a esse tipo de treinamento. O que acontece? Você vai se apropriando dessas sensações, desses sentimentos. Putz, agora eu estou nervoso, mas eu tenho que ficar aqui, a linha está formada, eu não posso sair do... Porque houve situações em que o policial ele sai correndo e ele vai ao encontro da multidão, ele vai enfrentar sozinho, os companheiros dele estão na formação que a gente chama de linha, né? Existe uma formação de cunha, existe uma formação de linha, e é o comandante que fica aqui atrás que dá essas ordens, formação em linha, formação em cunha, formação à esquerda, formação à direita, que é para onde você quer empurrar a massa. E o cara saía correndo, porque ele não estava preparado, e na cabeça dele, vão me atingir, vão machucar meus colegas. Ao passo que, quando você faz esse tipo de treinamento, você se prepara. Não, eu confio no meu colega do lado. Eles não vão me abandonar. Não, a formação em linha, a esquerda quer dizer que nós vamos empurrar a massa para a direita. Você se prepara para uma hipotética solução. Pegue as tropas de forças especiais, tanto de polícia quanto de forças armadas. Você leva um indivíduo ao extenuamento total, ao esgotamento total, tanto psicológico quanto físico. Por quê? Para ele se acostumar com aquela situação, para ele saber qual é o seu limite, até onde eu aguento.
e esses treinamentos, eles desapareceram. E eu vou dar um exemplo concreto, eu não vou citar a tropa, nada. Quando houve as manifestações de 2013, minha esposa é médica, ela é professora na Santa Casa, havia um simpósio internacional de ginecologia e obstetrícia, e ela estava acompanhando, ajudando a organizar, saíram com um grupo de médicos, né, da coisa, passou uma viatura de uma tropa especializada e, do nada, deram tiro de bala de borracha e jogaram granada de gás lacrimogêneo em cima dos médicos. Estavam andando ali na região da Paulista, o encontro era no INCOR. Por quê? Perdeu-se essa noção de disciplina de controle de massa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu não sei se nesses últimos anos voltaram a esse tipo de... Mas esse foi um efeito deletério. Né? A gente sai de um extremo e vai para o outro extremo. Agora, só a democracia faz isso que nós estamos fazendo agora, e que vocês vão preparar textos, vocês vão preparar artigos e falar, olha, você ter um treinamento mais incisivo é necessário para a formação do policial, porque senão ele vai sair, ele vai tirar a arma do couro, ele vai dar tiro. Então, esse é o primeiro ponto, a sua resposta. Houve uma involução do treinamento em decorrência de pressões de instituições e organizações de direitos humanos, de alguns segmentos de direitos humanos. Segundo ponto, talvez em decorrência disso, os policiais passaram a ir armados para manifestações. Na época do regime militar, nós não íamos armados para manifestações. Olha que incongruência, né? Só iam armados os oficiais e os sargentos. O resto da tropa ia desarmada. Vocês ouviram o que eu falei? Durante o regime militar. Isso até 1985, 86. O policial, o grosso, os cabos e soldados, porque normalmente o pelotão de choque tem de 24 a 30 policiais. O tenente armado e 3 sargentos. Os outros 21, os outros 26 policiais desarmados, que é para não haver uma catástrofe, né? Um problema psicológico dentro de um policial e acabou tudo. Né? Então, veja como nós mudamos e houve involução em vários aspectos. Em vários aspectos. E esse é um deles. Esse é um deles. Tá? E o seu último questionamento. Né? Aqui, existem normas internas de nós fazermos treinamentos, porque o que ocorreu durante a democracia, que eu sou contra, hein? Sou contra. Qual é a determinação da metade dos anos 90 para cá? Quem sai para acompanhar a manifestação é o policiamento de rua. E quem sai para o embate é o policiamento de rua. Eu, particularmente, sou contra isso. Porque qual é a tropa preparada para esse tipo de situação? É o choque. Mas, para não dar essa imagem de agressiva, essa imagem de repressora, você só usa o choque no extremo do extremo. Eu só vi empregar o choque, invasão da Assembleia, tentativa de invasão do Palácio dos Bandeirantes, em 2013. E algumas reintegrações de posse muito de grande extensão. Afora isso, não se usava mais. Aí você pega o efetivo de policiamento da rua, que não necessariamente está preparado para uma situação dessa. Primeiro ponto. Segundo ponto, você desguarnasse o policiamento cotidiano, corriqueiro, ordinário, policiamento do dia a dia, e você aumenta os indicadores criminais, quando você tem uma tropa preparada para isso. Mas, para preservar de agressões dessa mesma parcela da esquerda de direitos humanos, não vamos empregar tropa de choque, vamos preparar, vamos deixar o policiamento ordinário fazer esse tipo de contenção. Uma evolução do emprego dessa tropa foi a criação das forças táticas, o emprego de policiamento de choque para as forças táticas.
E existem normatizações internas que, uma vez a cada 3 meses, você tem que fazer um treinamento para essas forças. Eu, como comandante, segui isso à risca. Então, uma vez a cada 3 meses, eu reunia todo esse. Eu, quando comandei o policiamento na região de Guarulhos, que envolve Guarulhos, Franco da Rocha, toda aquela região metropolitana norte, eu reunia lá em Franco da Rocha e fazia um treinamento global com todo o efetivo ali. E aí a gente elaborava durante 8 horas um treinamento de vários aspectos. E um desses aspectos é exatamente o treinamento de choque. Então, para responder a sua pergunta, hoje as forças táticas estão preparadas para esse tipo de atuação, em que pese que a preparação dela, fundamental, é o embate, o confronto com quadrilhas mais bem organizadas, uma criminalidade mais organizada, mas ela tem uma preparação para enfrentar esse tipo de situação. E nós chamamos isso de formação matricial. Você pega forças táticas de diferentes localidades. 2013, 2014, eu fiz muito isso. Eu estava comandando. Então, o Bruno, nós chamamos isso de formação matricial. Você reúne forças táticas de diferentes unidades para um evento específico. Então, de alguma maneira, é um meio, é uma maneira, é uma forma de nós não mantermos uma tropa completamente aquartelada, fechada, com um custo elevado para a sociedade. Ela está fazendo o seu policiamento cotidiano, e ela pode ser reunida matricialmente para um evento. Em 2013, 2014 e até o início de 2015, isso foi muito utilizado e muito empregado. Então, eu acho que esse questionamento ele é fundamental, porque isso precisa ser revisto. Isso não é um atentado contra os direitos humanos. Muito interessante isso que você está dizendo, muito interessante, porque e veja como é importante essa atividade que a gente está fazendo e um projeto de pesquisa desse tipo. Por quê? Qual que é a minha impressão que eu tinha até agora, né? E eu falo de experiência de acompanhar manifestações, enfim, eu estudo a polícia, o policiamento, então não é uma impressão de alguém que não sabe nada, né? Mas ao ver que nas manifestações, e eu já contei 10 uniformes diferentes, né? E aí eu tinha a impressão, olha, isso aqui é um improviso, eles catam os policiais que estão ali, junta, né? Então isso que você está explicando é muito importante, porque mostra que não é uma coisa ao acaso e tem uma explicação para isso. Agora, se a polícia explicar, deixar claro isso, for transparente nessa tática, né? Nesse procedimento, isso dá mais confiança para as pessoas que vão à manifestação, que as pessoas precisam confiar na polícia, porque se ninguém confia na polícia, a polícia não consegue policiar nada, né? É isso aí. Então, eu achei muito interessante essa explicação sua sobre como é que chama isso? Procedimento matricial? Formação matricial. Sim, porque tem uma lógica por trás disso. E a impressão que eu tinha é que não havia preparo nenhum, né? Não havia, enfim, não era uma coisa pensada, refletida. Vocês querem que um dia eu marque uma visita de vocês lá ao Choque, já que vocês estão trabalhando com isso? Sim, por favor. Tá bom. Eu vou marcar para vocês. Vou marcar um dia. Tá? Tá. Eu fiquei com uma dúvida, porque assim, nem sempre é o choque que vai para as manifestações, né? Ele vai quando são manifestações que já está se esperando que serão de grande proporção, aí já destaca o choque. Manifestações menores, vai o policiamento de rua. E eles têm algum tipo de preparação, algum tipo de treinamento, mesmo que seja, né, para conhecer o POP de manifestação, eles têm algum tipo de
de treinamento, de orientação, ou destaca-se, porque lá em Londres só vai ser destacado para manifestação quem está treinado e está em dia, né, com o treinamento, porque como o Bruno falou, tem reciclagem todo ano, eles têm que refazer, e só pode ser chamado para manifestação quem está em dia com o seu treinamento. O policial, ele hoje em dia, ele tem um treinamento específico. Eu já não posso te dizer se é esse mesmo padrão de treinamento que vocês viram lá e que, na minha época de capitão-major e praticamente coronel, foi abolido vamos dizer assim, esse treinamento mais realístico de como poderia se desenrolar um ápice de crise envolvendo manifestações. Mas o policial, normalmente o policial destacado para acompanhar manifestações é o policial da Força Tática, por isso que vocês veem as blazers, vocês veem as viaturas grandes, porque é um policial que faz um treinamento. E o policial da Força Tática, ele tem, das 12 horas de trabalho diária que ele tem 2 horas separadas para treinamento. E nessas 2 horas, um dia ele tem aula de tiro, outro dia ele tem uma palestra sobre um sequestro, o posicionamento da polícia num sequestro, outro dia ele tem uma aula sobre policiamento em manifestações. Então, normalmente ele tem. E o Comando de Área Metropolitano 1, que eu acho que esse eu também gostaria de levar vocês, que aliás é bem pertinho da onde eu trabalho, tem uma tropa específica só para manifestações. A quantidade é tão grande na região central, eu disse para vocês que todo dia São Paulo tem uma manifestação. E eu diria que dessas 100 manifestações, 90 delas ocorrem na região central da cidade. O Comando de Policiamento Metropolitano 1, que é da área central, tem um outro efetivo só para manifestações. Então, eu acho importante vocês conhecerem esses diferentes segmentos. Com certeza. Tá? Sim. Glauco, você já esteve numa manifestação nessa função de policiamento? E eu queria saber o que sente um policial nessa situação. Sente medo? Sente, enfim, como é que é isso? Porque são humanos, né? São pessoas. Eu já tive nos dois lados, né? Eu estive quando tenente e estive no fim da carreira como coronel, né? Como tenente, houve embates físicos, né? Porque eram as greves bancárias, nos anos 80, o sindicato dos bancários, ao lado do sindicato dos metalúrgicos e dos professores, eram os sindicatos mais bem organizados e mais aguerridos, e houve embates físicos. E tive, no final da carreira, sem embates, mas aquelas grandes manifestações que ocorreram em 2013 e 2014, que movimentaram não só São Paulo, né, movimentaram o Brasil como um todo, mas sem embates físicos. A sensação que se tem é uma ansiedade muito grande, né, porque você não sabe o que vai acontecer, e ao mesmo tempo você vem à mente aquelas cenas de colegas seus que em outras situações foram feridos, né, foram alvejados de alguma maneira, ou por uma pedra, ou por algum instrumento, um pedaço de pau, algum instrumento que lhe feriu seriamente. E, por outro lado, é como se o seu organismo se preparasse para um confronto. Então, toda aquela descrição que eu fiz anteriormente para vocês, aquilo é uma sensação pessoal, né? É uma sensação própria, uma sensação que você vivencia, e é exatamente isso, porque a adrenalina, quando ela entra na corrente sanguínea, qual o efeito principal dela? Ela é vasoconstrutora nas extremidades do corpo, por isso que às vezes as pessoas ficam pálidas, né? Por isso que a pessoa às vezes fica trêmula, mas ela é vasoconstrutora nas extremidades e concentra o sangue nas regiões vitais do organismo, porque ela está se preparando para o embate, ela está se preparando para o confronto. Então, ela precisa concentrar o sangue aonde ele é principal e, ao mesmo tempo, tirar o sangue de algum membro que você eventualmente possa perder. É a evolução, talvez, de milhares de anos do ser humano.
E, por outro lado, você sente os batimentos cardíacos aumentarem tremendamente, né? Você chega a ter quase uma taquicardia, porque se o ser humano normalmente chega ali a 80 batimentos, numa atividade física você chega a 170, 180, você chega facilmente num movimento desse a 220, 230 batimentos cardíacos. E é uma sensação ruim, né? Porque é uma sensação em que você se prepara não para tirar um revólver para atirar em alguém, que também é uma sensação péssima pela qual eu também já passei, mas é a sensação de você ir para um embate físico com uma outra pessoa. Você, às vezes, ter que bater e, às vezes, também apanhar dentro de um quadro como esse, como nós vemos na televisão, vocês já estão cansados de ver. Então, é uma sensação muito, muito ruim. É uma sensação péssima. E o medo, ele vem antes do confronto. Antes do confronto vem essa sensação do medo. Quando você está vendo a manifestação ao largo e ao longe. Quando você entra no confronto, essas sensações elas se arrefecem e você só pensa em proteger o seu companheiro, em permanecer com a sua tropa emassada e em bater, né? Então, é uma sensação extremamente ruim. Por isso, da evolução do policiamento nesses últimos 100 anos, 150 anos, né? Na Inglaterra, isso começou em 1870, de você evitar o embate, né? Porque o embate não é bom para ninguém, né? O embate faz mal para o ser humano, né? E você sabe que quanto mais adrenalina você vai jogando no seu organismo, os efeitos colaterais ao longo do tempo também são muito ruins. Então, o segmento profissional que mais tem suicídios hoje no Brasil é o segmento de policiais militares. Os indicadores mais altos de problemas cardíacos são da categoria de policiais militares. Então, é uma sensação muito, muito, muito ruim, né? É assim que eu me expressaria para você. Obrigado, muito bom. Deixa eu perguntar mais uma coisa. A gente observa que, dependendo do tipo de manifestação, a polícia age com mais contundência, imagino que na expectativa de dispersar a manifestação. Em outras, ela age numa atitude de permitir que a manifestação se desenrole pacificamente, né? Nós tivemos um grande laboratório nos últimos anos com as manifestações a favor ou contra o impeachment da Dilma. Então, tinha manifestações a favor do impeachment que eram absolutamente pacíficas. A gente via, né, manifestantes tirando selfie junto com policiais. E aí, manifestações contra o impeachment, em que, num determinado momento, era uma guerra campal, basicamente, né? E aí, por que isso? Qual enfim, até que ponto há um comando que vem de cima para comandar isso, ou até que ponto é a ideologia dos policiais? Enfim, eu queria entender um pouco isso, né? Como é que a gente pode explicar essa diferença tão gritante de atitude? Bom, eu falei em algum momento anterior da nossa conversa aqui sobre a autoestima do policial, né? E a autoestima do policial, ela é muito baixa. Ponto final, né? Sem tergiversar, sem ter meias palavras, a autoestima do policial, majoritariamente, ela é muito baixa por conta de uma série de fatores. Nós temos o acirramento ideológico no Brasil muito acentuado há muitos anos, uma parcela da esquerda, que eu diria majoritária, de entidades de direitos humanos, são favoráveis à extinção das polícias militares, e isso é lido como, bom, essa pessoa, ela me odeia, né? Essa é a leitura
mais íntima que o policial faz na sua cabeça. Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto que é decorrência disso. Nessas manifestações, os grupos favoráveis ao impeachment, eles falaram para o policial, não, vem aqui, eu te prestigio, eu gosto de você. Para mim, eu nunca vi isso em 35 anos de serviço ativo. É uma coisa, para mim, eu recebi por WhatsApp, os jornais publicaram matérias, né? É uma coisa que, para mim, inimaginável. Agora, imagina para o policial que tem uma autoestima ruim, que é visto como não vou dizer que necessariamente seja isso, mas voltando ao tema de uma terapia psicológica, ele se vê como a excrescência da sociedade. De repente vem alguém que fala, bate no ombro dele, não, você é importante, eu quero que, inclusive, que meus filhos tirem uma foto com você, quero que meu filho sente no seu cavalo, eu quero tirar uma foto aqui do lado do carro do choque. Você é o cara, né? E eu admiro o seu trabalho. Bom, isso quebrou a alma do policial, não vou mentir para você. Isso quebrou a alma do policial, né? Porque ele viu ali uma receptividade que eu, em 35 anos de serviço ativo, nunca vi, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que os segmentos que são favoráveis à desmilitarização, à extinção das polícias militares, de alguma maneira, são segmentos que eram pró-Dilma, né? Então, são segmentos em que falou, você fica lá no seu canto, eu fico no meu aqui, eu quero fazer uma manifestação, você faz o seu trabalho aí. Até aí tudo bem, só que dentro desses segmentos, e isso eu também acompanhei, né, houve indivíduos que passaram a quebrar, jogar pedras e artefatos em bancos, passaram a fazer algum tipo de agressão. Como o clima no Brasil está muito acirrado, bastou uma fagulha para você criar um incêndio. Até por uma falha de treinamento que nós acabamos de falar anteriormente. Tá? Se você me perguntasse, Glauco, quais seriam 2 recomendações que você deixaria para a polícia? Eu deixaria as mesmas recomendações que que os chefes de polícia londrinos deixam. Primeiro, a polícia não se mete em questões político-ideológicas. Você, policial, pode ter a sua, e é respeitável, e é de bom alvitre, né? Nós termos padrões civilizados de cidadania e de diferenças ideológicas. Mas você, enquanto policial, o seu papel é manter a ordem pública e garantir o direito das pessoas se manifestarem, independentemente do que elas estão fazendo. O segundo ponto, preparar as lideranças para esse mistério, preparar as lideranças para esse tipo de situação. Porque aí é o tenente e o sargento que serão fundamentais. Meu filho, vem aqui. Volta aqui, fica aí, ele jogou. Se a gente identificar, a gente vai prendê-lo por alguma tipificação, contravenção penal ou crime que ele tenha praticado. Mas por hora você fica aqui. Senão isso aqui vai virar uma guerra campal. Então, esses 2 aspectos, eles são fundamentais. De um lado, preparar o policial para ele... Eu fico estarrecido, por exemplo, de ver colegas meus aqui em São Paulo, dentro de ônibus, tirando foto com o Bolsonaro. Para mim, isso é algo impensável, para a minha geração lá dos anos 80. Impensável. Pode gostar, eu acho que é admissível, eu particularmente não sei como, mas é legítimo alguém gostar. Legítimo. Agora, enquanto fardado de serviço, levar o cara para dentro de um ônibus para tirar foto e fazer, eu acho isso impensável. Então, esse é um lado, saber separar bem o posicionamento político e ideológico do indivíduo Glauco daquilo que ele vai fazer enquanto policial. Segundo, preparar as lideranças. Esse é um ponto fundamental que também precisa ser discutido. Muito bom. Liana, você tem mais pergunta? Na verdade, acho que a gente pode ir encaminhando para o final. Eu estava olhando, né, do roteiro que a gente tinha preparado, né, para as entrevistas com policiais. Eu acho que ficou faltando uma pergunta inicial que eu acho que poderia fechar a entrevista. Não sei se o Bruno tem mais questões, senão eu posso fazer a pergunta. Você tem mais alguma questão, Bruno?
Então, eu acabei nem olhando o roteiro. Ah, não, mas o roteiro está devidamente contemplado, assim, não tem alguns detalhes, mas eu acho que, né, de como é que é o pré-manifestação, durante manifestação, pós-manifestação, que são algumas coisas mais operacionais, né, que a gente viu lá em Londres e Belfast. Em Belfast tem, né, um comitê, né, Bruno, de manifestação, então a polícia se reúne com as lideranças e aí definem as regras do jogo, né, como que vai ser a manifestação, onde ela pode passar, onde ela não pode passar, o que vai acontecer, que hora vai ser a dispersão, então eles é extremamente organizado, mas eu imagino que seja só para manifestações grandes, né, porque se a gente tem manifestação diária, talvez as menores isso não ocorra também lá, né, em Belfast, Eliana, acho que, desculpa só te interromper, mas eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas isso nós também fazemos aqui, tá? Em manifestações mais bem organizadas, por exemplo, da onde eu conheço o Boulos, né? De manifestações. E ele é rigoroso em cumprir pactuados. Ah, eu quero usar as quatro faixas não vai dar para usar, duas eu garanto. Eu quero passear pela Alameda Santos, Paulista, não sei. Não, você vai pegar Paulista, da Paulista nós vamos descer a Consolação, pegar Rebouças, pega a Marginal, 3 faixas da Marginal e dispersamos lá perto da CT, tá bom? Tá bom, então. Então, elas são conversadas e elas, normalmente os comandos trazem os representantes de diferentes segmentos para conversar. E, nesse particular aspecto, as organizações de esquerda, por talvez terem uma maior tradição, né, de manifestação e serem mais ordenados, eu diria que eles são hierarquizados, né, as pessoas não gostam, mas é assim que funciona. O que é pactuado é seguido à risca. Com as organizações de direita, isso é mais complicado, porque elas são mais difusas, né? Você tem organizações, mas eles não têm um controle efetivo como a esquerda tem um controle sobre as suas organizações. Então, às vezes você pactua, por exemplo, com essas organizações que hoje têm até representantes parlamentares no Congresso, mas não é todo mundo envolvido, vem muita gente que nunca soube daquilo ali, da organização, do que é combinado, e às vezes tinham alguns desencontros. Mas isso também é feito hoje aqui, tá? muito bom. A gente tinha visto, né, que isso é feito lá também em Belfast. Imagino que em Londres a gente não viu, né, Bruno? Porque a gente foi direto para o centro de treinamento em Gravesend, lá que é fora da cidade, para assistir o treinamento, né? E de fato eles treinam com, né, algo que reproduz o coquetel Molotov e algo que reproduz tijolo, né, Bruno? Não é exatamente tijolo, mas e os policiais se divertem no treinamento, porque os que estão fazendo de manifestante, eles vão vestido de punk e ficam jogando tijolo e coquetel molotov nos colegas e dando risada. Né? Porque isso não, eles têm que se preparar para o pior, que é você tomar pedrada, tijolada e coquetel molotov, então eles têm que aprender a apagar, né? Quem está no treino tem que aprender a apagar o fogo que começa subindo na própria perna. Eles falaram que é relativamente simples com a roupa que eles usam, mas tem que treinar para isso também. E, na verdade, acho que pelo roteiro a gente está realmente caminhando para o fim. E aí a última pergunta, né, que seria uma pergunta do começo do roteiro, é por que você entrou na polícia? Caramba! Eu entrei na polícia com 14 anos, Oliana. Eu acho que nessa fase da vida, você não escolhe bem o que você quer para a sua vida. Na realidade, você me perguntou, outro dia me fizeram essa pergunta, eu falei, você tinha que perguntar para o meu pai e para minha mãe, essa pergunta não tem que ser feita para mim, né? Mas, enfim, eu entrei na polícia, não na época, né, o Brasil estava naquele boom, isso 79, 80, né, o boom da informática, né, do que é hoje a engenharia computacional, engenharia das informações, né, e eu tinha esse desejo. Mas aí eu fui para a academia, eu venho de uma família protestante, né, que é muito rigorosa, né, muito hierarquizada também. Eu acabei me adaptando à atividade polícia, porque
muitos colegas meus terminaram o direito junto comigo no Largo São Francisco e hoje são juízes, promotores, ótimos juízes e ótimos promotores, né? Tem alguns procuradores também. Eu tenho muitos colegas que acabaram saindo, inclusive, para a iniciativa privada. Tenho colegas que têm negócios hoje na Espanha. Então, e eu acabei me identificando com a atividade de polícia, com a atividade, eu diria, pública. E aí depois eu fui fazer o mestrado, o doutorado, eu fui fazer nessa área ligada à segurança pública, trabalhando com como nós temos essa estrutura, eu diria, arcaica e maluca de polícia do Brasil, como é que nós chegamos a isso. Mesmo na faculdade de Direito, no 5º ano, eu fui fazer Direito Público, eu acabei gostando da atividade, eu acabei me identificando com a atividade. E eu acho que existem uma série de arquétipos, né, que envolvem essa minha decisão lá de trás, que de alguma forma perpassam, né, todos esses aspectos que eu acabei lhe falando, né. Mas, enfim, eu entrei com 14 anos, eu era o segundo aluno, o segundo cadete mais jovem da academia, né, no meu período. Só tinha o veneziano, que era mais novo do que eu. Eu entrei muito, muito novo. Né, e eu lembro das minhas paúras lá dentro, hoje eu vejo, né, eu tenho um filho que agora tem 13 anos. 14 anos é uma criança, né? É uma criança. Né? Eu lembro que quando eu fui fazer o primeiro treinamento de tiro com um mosquetão, imagina, o mosquetão é um fuzil. Eu fiquei segurando aquilo nervoso, dei um tiro, quase quebrei o nariz, né? Porque a arma ela tem um recuo pela expansão dos gases do projétil, né? E eu tenho até hoje uma protuberância aqui no nariz, que é decorrência desse tiro de fuzil, que quase que me detonou. Aí depois foi um trauma para poder voltar a dar tiro. Porque é uma criança, né? Um jovem. Hoje a academia não tem mais o curso preparatório. Mas eu entrei, não foi exatamente, eu acabei gostando da atividade, me identificando com a atividade no decorrer do tempo. E vários outros acabaram saindo e tomando outros rumos, e outros pediram baixa dentro do período de academia, saíram ainda durante os 5 anos de academia. Então, essa um pouco da minha história pessoal, do porquê, como eu fui parar lá, né? E até hoje, né, adoro esse tipo de debate, porque, de alguma forma, é algo que está latente, né, algo que diz respeito a uma função primordial de dentro da sociedade e da qual eu vivi por 35 anos, né, mas, ao mesmo tempo, procuro ter um distanciamento para que ficar aquelas pessoas que, putz, eu saí, eu estou aposentado, eu tenho que voltar, eu tenho que falar, não, acabou, estou hoje em outras atividades, me desenvolvendo em outras áreas do conhecimento, mas é uma área que ainda me empolga, como é uma discussão e um debate de alto nível como esse que a gente faz aqui. Muito bom, Glauco. Eu tenho uma última pergunta. Que é o seguinte... Lá vem, hein, Ana? Não, mas então, acho que essa é importante. A Liana lembrou da nossa estadia lá para acompanhar o treinamento da polícia em Londres. E tinha uma coisa lá, que era o seguinte, tem uma avaliação depois das manifestações, depois de qualquer ação numa manifestação, para ver o que foi acertado, o que não foi. E isso é levado muito a sério, porque quando há erros graves, há uma punição, e a punição mais grave, que não é difícil acontecer, é a demissão. E então, nós falamos aqui sobre os riscos que os policiais enfrentam ao fazer uma ação de policiamento de manifestação. Agora, há essa possibilidade, essa percepção, né, como um risco importante, o de ser demitido, por exemplo, de enfrentar uma punição por conta da atuação numa ação dessas? E há casos de polícia. Então, duas respostas para duas perguntas que você fez. A gente chama isso, o choque faz muito isso, a gente chama de debriefing. Né? Acabou uma manifestação, todo mundo retorna, extenuado, cansado, acabou. No serviço subsequente,
você faz um debriefing sobre a manifestação, o que teve de correto, o que teve de errado, onde pode se aperfeiçoar, o que pode ser mudado. Existe. E também temos casos de punição de policiais por conta de conduta inadequada durante as manifestações. E há casos concretos. Talvez não na quantidade em que precisassem ocorrer, mas existem casos concretos de policiais punidos por má conduta durante a execução da atividade. Eu só não conheço nenhum caso de demissão como você citou há pouco, né? Eu, particularmente, não me recordo e não tive nenhum contato com esse tipo. Agora, punições, elas não são tão incomuns como às vezes a gente possa imaginar. Muito obrigado, Glauco. Eu acho que chegamos ao final. Por quase Sim. 2 horas, né? Eu posso encerrar a gravação? Pode sim, Bruno.